Yes! Chegou a hora que eu mais gosto, a hora que começa o Mar Sem Fim. A hora que eu peço licença para entrar na sua casa e para te mostrar mais uma das pouquíssimas unidades de conservação federais da costa brasileira. Nós estamos no Pará, o 16º e penúltimo estado costeiro brasileiro. Mas hoje vamos mostrar mais uma Resex. Dessa vez a Reserva Extrativista de Maracanã. Lembrando a você que todas as unidades de conservação da costa paraense são reservas extrativistas. Bom, e para começar, a gente mostra essa belíssima paisagem que é a Baía de Salinópolis. Só que uma coisa ruim, já começo eu sendo ranzinza, a equipe da unidade de conservação não fica aqui. E quanto mais próxima da Resex, melhor. A presença faz com que as pessoas se acostumem, elas podem conversar mais frequentemente com os nativos da costa, mas não. Infelizmente a sede da Resex Maracanã fica lá em Belém. Nesse momento nós estamos na Universidade Rural do Amazonas, em Belém. Aqui é a sede da UC, da Unidade de Conservação. Nós estamos a mais ou menos 190 quilômetros da unidade, que é a Resex de Maracanã. Mas, pelo menos, tem uma boa notícia. Essa é uma das poucas unidades de conservação federais marinhas que tem um barco. Então nós vamos sair daqui, vamos rodar 190 quilômetros até Maracanã, vamos botar o bichinho na água e conhecer um pouquinho o entorno da Resex. Você que assiste o Mar Sem Fim, embarca junto com a gente. Rodrigo, quando foi criada a Resex? Que ano foi? Essa Resex foi criada no ano de 2002. Qual é a área dela, hein? São 30.018 hectares. Que ambientes ela protege, ou que ambientes estão dentro da Resex? Estão dentro da Resex a área de manguezal, o espelho d'água da Baía de Maracanã e parte do espelho d'água da Baía de Salinópolis. Mar Sem Fim mostrando hoje a Reserva Extrativista Maracanã, no 16º e penúltimo estado costeiro brasileiro, o Pará. Nós vamos agora embarcar, acredite você, esta unidade de conservação tem barco. Olha só! É quase um milagre. Vamos embarcar e conhecer a região. Vamos embora. Quantas comunidades ela atende, Rodrigo? Dentro da Resex de Maracanã são apenas 2 comunidades e ao entorno são aproximadamente 90 comunidades. Você tem ideia da quantidade de pessoas? A gente fez um levantamento agora em 2014, o levantamento dos extrativistas daqui da região, e a gente chegou ao número de 1.413 beneficiários pela Resex de Maracanã. 1.413. Pessoas ou famílias, você está falando? 1.413 famílias. Famílias. A maioria aqui eles vivem da pesca, e a pesca misturada com a agricultura, mas praticamente é extração de caranguejo, camarão, variedade de pescado também. E essa extração, ela é suficiente para vender, ganhar algum dinheirinho, ou é só mesmo para o consumo? A maioria é para subsistência e uma parte dela eles são vendidos para pessoas que vendem para fora, né? São os chamados marreteiros. Uhum. Então, em relação à qualidade do mangue, a gente pode considerar que é uma qualidade boa, né? A gente ainda tem mangues bem exuberantes aqui, né? A extração do manguezal, ela é muito pouco realizada, é utilizada praticamente pela própria população tradicional para fazer uma estaca de muruada para pesca, para fazer um curral
de pesca também, então é muito pouco utilizado o manguezal aqui, a sua extração. Certo. Aqui diferentemente da região do Nordeste do Brasil, a gente tem poucas empresas ou grupos que trabalham com a questão da carcinicultura ou piscicultura, né? Então a gente tem um mangue bem mais preservado em relação à costa do Nordeste brasileiro. Rodrigo, qual é o tamanho da equipe que você tem para tomar conta da Resex? Atualmente temos 3 analistas. Com certeza a gente precisaria de mais. Apesar de termos 30 mil hectares, né, considerado até não tão grande em relação a outras reservas extrativistas, mas a gente tem o acesso à Resex de Maracanã, ele se dá por 3 vias, né? Uma por Magalhães Barata, uma pelo município de Maracanã e outra pelo município de Salinópolis. Então, se a gente tivesse assim, em torno de uns 6 analistas, ou seja, o dobro do que a gente tem hoje, a gente teria com certeza melhores resultados para a nossa gestão. Veja qual é o resultado da burocracia do governo federal. Eu tenho escrito no meu site, o Mar Sem Fim, que em quase toda a sede das unidades de conservação federais marinhas que a gente vai, a gente encontra um monte de carro podre e muitas vezes barcos podres também. Olha esse que bacana, tem lá o selo do IBAMA. Sabe o que é isso? Às vezes quebra uma pecinha desse tamanho, mas a burocracia é tão grande, é tão enlouquecedora, demora tanto tempo para o cara conseguir uma verbinha de manutenção, que quando consegue, o resultado é esse. O barco está podre. Eu cansei de ver isso desde o Rio Grande do Sul até aqui no Pará. É um pouquinho do resultado da burocracia, da falta de vontade, do despreparo do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente, para tomar conta das unidades de conservação federais marinhas. Isso é o fim da picada, porque no fundo isso é dinheiro nosso, que acaba apodrecendo. Olha o estado desse barco, dá pena de ver. Provavelmente quebrou uma rebimboca da parafuseta, como se diz. Mas o dinheiro não vem, o resultado é esse. Mar Sem Fim hoje mostrando a Resex, Reserva Extrativista de Maracanã. Para quem acha que o Pará não tem praia, nós estamos numa delas, a praia da Marieta. Isso é uma das consequências da Reserva Extrativista ter sido instalada aqui. Ela impede a ocupação da praia. É um aspecto positivo das reservas extrativistas enquanto unidades de conservação. E outra coisa que eu também sempre digo, não precisa ser gênio para dizer isso, é que um dos maiores inimigos dos oceanos é o plástico, porque essa desgraça que entope a nossa vida de todo jeito não se desfaz ou demora mais de 100 anos para se desfazer. Nessa praia linda, virgem, a quantidade de garrafas plásticas, copos, bujões e outros materiais feitos de plástico é inacreditável. Elas vêm das correntes do mar que acabam sendo depositadas aqui ao longo da praia. Por aí vão ficar até se desfazerem. Por isso que eu digo que o plástico é um dos maiores, se não talvez o maior inimigo dos oceanos. A Praia da Marieta, apesar de ser uma área que localmente aqui ela é preservada, mas a gente tem um grande problema com o lixo que vem daquela região de Salinópolis, né, das praias. É uma área muito frequentada por turistas. E aí acaba que todo o lixo que advém dali daquela região, ele é trazido pelas correntes de maré para cá, para a região da Resex de Maracanã. Uhum. E aí a gente percebe que na borda da Praia da Marieta a gente vê a quantidade muito grande de resíduos, né? Então isso é um grande problema que a gente vem enfrentando aqui. O que você considera a maior ameaça para a Resex? É que a principal ameaça ela é a especulação imobiliária, né, que é uma área de beleza cênica fantástica. E a gente tem uma grande pressão aqui do lado, na Baía de Salinópolis,
né, que é uma área turística, e aí vem aumentando o número de propriedade de imóveis na região, e aí isso a gente considera aqui como a principal pressão aqui enfrentada pelos extrativistas. Já teve alguma tentativa dessa especulação se instalar aqui, quer dizer, de repente chegar um sujeito e começar a construir a sua casa? Já. Em 2005 teve aqui um grupo de pessoas vindo de fora daqui da região, que eles quiseram lotear aquela região da Praia da Marieta, que é uma área também de grande beleza cênica, mas só que foi impedido pela ação do IBAMA na época. Pela terceira vez nessa série Mar Sem Fim, eu vou fazer uso de uma frase atribuída ao ex-governador da Bahia, Otávio Mangabeira. Ele foi governador nos anos 50. E ele disse: pense num absurdo qualquer, um absurdo muito grande. A Bahia tem. Pois eu vou dizer, pense num absurdo muito, mas muito grande. O Pará também tem. Nós estamos em Salinópolis, a cidade mais maluca que eu jamais vi. Isso aqui parece um cenário de Hollywood esperando o filme começar e os extras chegarem. Dá uma olhada no tamanho desse estacionamento. Gigantesco, né? Você vê algum carro parado ali, eu só vejo um. Essa era uma comunidade de pescadores artesanais aqui do Pará, que mais uma vez foram ludibriados pelo cara pálida, comprando as posses a preço de banana e transformando isso aqui num imenso Guarujá, para aqueles que moram em São Paulo, num imenso balneário, para quem não sabe. E a cidade fica às moscas todo o resto do ano. Tudo, praticamente tudo fechado. Não se vê quase ninguém na rua, é difícil cruzar com o carro, quase todas as portas do comércio estão fechadas. Mas isso aqui antes era uma vila de pescadores, que, como eu disse, mais uma vez foram ludibriados pelo cara pálida. A especulação imobiliária criou esse monstrengo que só funciona alguns meses por ano, nos meses de férias e em alguns feriados. E o pessoal que antes morava à beira da praia, os pescadores, estão isolados numa favela que você vai conhecer daqui a pouco. Primeiro, a Cidade Fantasma. Então, o que você achou? Eu vou dizer com franqueza o que eu achei. Eu fiquei horrorizado. Faz muito tempo que eu não me sinto tão mal quanto agora, depois de passear por essa cidade fantasma. E depois de ver aqueles casarões enormes, imensos, grosseiramente imensos, fechados, a gente chega no bairro periférico, onde os pescadores que venderam suas posses estão morando hoje. É o fim da picada, é um atestado de imbecilidade do cara pálida fazer isso. Isso está acontecendo em toda a costa brasileira. Eu me refiro à especulação imobiliária. Continua se fazendo esse mesmo tipo de jogo sujo. Eu conheci um caiçara na Ilha do Mel que vendeu a sua posse por uma garrafa de cachaça. O que falar disso? No sujeito que faz um negócio desse? E pior, estão destruindo a beleza cênica do litoral brasileiro, que é espetacular. Cada região com a sua peculiaridade. A região sul de um jeito, sudeste de outro, nordeste e assim por diante. Está acabando com isso por causa da especulação imobiliária. É hora da gente acordar. Bom, você disse que em Salinópolis, na época a época mais forte do veraneio, é praticamente impossível você andar de automóvel, é verdade isso? Isso, as praias ficam lotadas, né? Tem muito turista e fica intrafegável
a cidade, né? E lá o que aconteceu foi a velha história de sempre, os nativos vendendo suas posses por preços irrisórios e gente de fora comprando, foi a mesma coisa? Isso. As pessoas de maior poder aquisitivo, elas vêm para cá, para a região, elas acham muito bonita a paisagem e acabam oferecendo um valor às vezes até irrisório para a compra daquele terreno. E aí as pessoas que são nativas da região, elas acabam sendo expulsas, né, dessa localidade, e aí começa a gente verificar um número muito grande de mansões aí ao redor da praia, principalmente da praia do Atalaia, que fica em Salinópolis. Bom, você conheceu o Atalaia, saiba que esse programa foi gravado no início de setembro, portanto totalmente fora da temporada, né? Na temporada, durante a temporada, aquilo fica, em termos de pessoas, automóveis, cada um faz questão de parar o seu carro ao lado do guarda-sol com o seu som. É uma cacofonia de sons, um em cima dos outros. Fora o superadensamento. São milhares e milhares de casas. A especulação imobiliária simplesmente explodiu aqui em Salinas. Só por isso, e especialmente por isso, a Resex Maracanã está plenamente justificada. Para não acontecer na Praia da Marieta o absurdo, o contrassenso, a loucura completa que aconteceu aqui em Salinas. Eu nunca vi uma coisa dessa, não tem ilusão. O saneamento básico aqui é zero, como na maior parte do Brasil. Infelizmente, essa é a verdade. Todo o cocô e o xixi desse pessoal vai direto para o mar, isso é óbvio. Então, aí você passa aqui e vê uma placa da especulação imobiliária, da construção civil, dizendo que isto é um paraíso e que nós temos que respeitar o meio ambiente. Gente, pelo amor de Deus, se o conceito dessa gente de paraíso é aquilo, imagina qual seja o conceito do inferno. A partir desse bloco, o Mar Sem Fim deixa a Resex de Maracanã e entra em outros domínios. Nós vamos agora, o protagonista agora são os rios Chocoré, Mato Grosso, afluentes do Maracanã, que está atrás de mim e que dão nome a essa Resex, que você vai conhecer agora. A Reserva Extrativista Chocoré, Mato Grosso. É o mesmo tipo de ambiente, lâmina d'água e mangue, porém problemas distintos. Vamos conhecer. Max, quando foi criada essa unidade de conservação? A Resex Chocoré Mato Grosso ela é do dia 13 de dezembro de 2002, criada via decreto presidencial. E qual a área que ela abrange? 2.785 hectares e alguns centiares, que agora eu não vou lembrar. Quantas comunidades se beneficiam dela, Max? Então, a gente trabalha com um número entre 15 e 17 comunidades, pelo fato de que tem muitas comunidades que se separam, mas muita gente não diz que aquilo é uma nova comunidade, sim trata como um sítio, mas pertencendo à antiga. Então, depende com quem você vai falar, você vai ter um número um pouco diferente, mas seria entre 15 e 17 comunidades. Quantas famílias teriam nisso, ou pessoas, que base de quantidade de gente? Então, o ICMBio fez um levantamento no passado e a gente teve 672 famílias beneficiárias da Resex. Então, como é o seu nome? Meu nome é Pedro. Pedro, você é da comunidade de Pedrinhas? Eu sou da comunidade de Pedrinha, nasci e até hoje estou aí. Me criei aqui na reserva, no Mangal. E a gente estamos levando a vida, né? Quanto tempo vocês demoraram para tirar esses todos aí que tem aí? Acho que em torno de 2 horas. 2 horas? É. Quantos caranguejos tem lá? Eu tirei uns 20 e meu irmão tirou uns 30 aí, por aí assim. Uns 50, mais ou menos 2 horas. 2 horas. E quando tem bem, porque agora estão se descascando e está meio difícil, né? Mas quando eles estão tudo já descascados, que tem maré boa, 3 horas, 4 horas tira ser 80, 70, conforme, né? Tem vezes que ele está fundo, tem vezes que ele está raso.
qualidade deles é assim. Hoje vocês tiveram que usar o gancho ou foi na mão? Foi o gancho. O gancho? O gancho, tá aí o gancho. Esse daqui, ó. Esse aqui que a gente tira o caranguejo lá. Fura o buraco, mete lá e vai procurar o jeito dele, né? Uhum. Às vezes ele tá de lado, às vezes ele tá assim, às vezes ele tá de frente, às vezes ele tá de peito. Aí ali a gente tem que procurar, às vezes a gente acerta E só de bater, assim, ó, e vem embora. e só de bater isso você já sabe que Já posição sabe. ele tá? Só de bater a gente já sabe como ele tá ali no fundo. Aí a gente vai ter que procurar o jeito pra ferir o bicho. Às vezes ele sai inteirinho, não larga nem uma unha. Muito interessante. E quando você pega com a mão, vocês estavam dizendo lá, não tem perigo de tomar uma mordida? Tem? Tem. Tem a vez que, no jeito que você vai meter a mão, às vezes ele já tá com a pata aberta, às vezes ele já apertou. Aí você tem que ficar ali 2 minutos, 2, 3, né? Pra poder ele largar. Às vezes não, às vezes ele apertou, puxou, mas às vezes fere. Tem vezes que ele corta o dedo dele. Ô, louco. E quando ele pega forte, então você tem que ficar com a mão lá dentro? Tem que ficar quieto ali um pouco, ali até ele dar uma folguinha, quando ele folga, a gente puxa o braço. Porque se você puxar a Ele mão... arranca, aí larga a pata e dói. Às vezes pega por cima da unha. Tem vezes que se apertar em cima da unha, tem vezes que essa unha ela cai. Caramba. É forte a apertada dele. E você estava falando que está vendendo o cento aí a Tá 70. R$70 É. o cento. Beleza, Pedro. Bom, sucesso aí para você e seu irmão. Obrigado. Obrigado por atender a gente aqui. Não, é bom pra nós, né? Bom, Ser reconhecido também um pouco, né? tá certo, é isso aí. Marcos, a gente viu a entrevista lá com o Pedro, que é dessa comunidade, né? Você estava ali no barco, ele falou lá, atualmente eles estão vendendo o caranguejo a 70 centavos. Ontem à noite num restaurante nada sofisticado, mas um restaurante comum em Salinópolis, eu vi lá um omelete de caranguejo a R$53. Eu queria que você comentasse um pouquinho, essa é uma coisa que acontece em toda a costa brasileira, o Pará não é exceção, mas esse pessoal acaba sendo, o elo da cadeia, eles sofrem muito, não? O que você pensa a respeito disso? É um problema sério, dos problemas que a gente observa sempre, é essa desvalorização do trabalho do caranguejeiro, né? Não é um trabalho fácil, acordam cedo, dependem da maré para trabalhar. Quem já teve a oportunidade de andar no mangue sabe o difícil que é, o duro que é a quantidade de muriçocas ou carpanãs e demais insetos. O ICMBio ele vem tentando, em alguns casos, trabalhar essa questão, reduzir a questão da necessidade do atravessador, talvez pegar esse caranguejo de algumas comunidades e levar diretamente para venda. A gente tem algumas experiências em algumas unidades aqui do Pará que trabalham nesse sentido, mas eu ainda vejo que o atravessador ele existe há tanto tempo e possivelmente vai continuar existindo. Não sei se talvez acabar com o atravessador, mas ter uma relação mais de ganho para ambos, né? Porque o caranguejeiro, o pescador, ele sempre é o que acaba assumindo o custo geral das coisas, né? Caros amigos, o tempo é implacável e o Mar Sem Fim tem que dizer até logo. Mas a semana que vem tem mais e a gente continua mostrando para você a reserva extrativista Chocoaré Mato Grosso, além de uma nova Resex. Conto com você.